Olá, irmãos, bom dia, bom domingo para você e sua casa, graça e paz de Jesus. Nós estaremos iniciando a partir de hoje o nosso estudo da EBD online e nós estaremos estudando a respeito da esperança, em tempo de quarentena, uma revista cedida pela Convenção Batista Fluminense, e nós estaremos estudando à volta mais ou menos dos 3 meses sobre isso. Não sabemos quando a igreja vai voltar, às suas atividades normais, mas enquanto o templo continua fechado, a igreja não para, a igreja não fecha. E o interessante é que a primeira lição, o tema é esse: a igreja nunca fecha. E aí nós vamos estudar, partilhar da palavra do Senhor nesses domingos, aqui virtualmente, mas que a palavra do Senhor trabalhe nas nossas vidas, fazendo a gente crescer cada dia mais na presença, na graça, no amor de Cristo Jesus. Amém? O texto base é 1 Coríntios capítulo 3, do verso 9 ao verso 19, que diz assim: pois nós somos cooperadores de Cristo, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo com alguém que escapa através do fogo. Se vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém construir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se engane se algum de vocês pensam que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Amém, amados? Esse é o texto base para a nossa lição. E a lição de hoje tem como tema, mais uma vez, vou dizer, a igreja nunca fecha. E o autor, na sua introdução, ele diz que nós estamos vivendo um tempo desafiador, um tempo diferente, um tempo inédito, para a nossa geração, diante da pandemia do Covid-19. A rotina das igrejas, na nossa vida também, dos nossos trabalhos, mas principalmente falando aqui o autor sobre a igreja, as rotinas estão mudadas, templos fechados, culto online, as atividades suspensas, tantas outras coisas da dinâmica da igreja estão paradas. Porém, ele diz que a igreja do Senhor nunca fecha suas portas. Por quê? A igreja somos nós. Ela continua a mesma, diz o autor, ela continua ativa, influente, trabalhando, mesmo com o templo fechado, com o edifício, mas nós, como igreja do Senhor, continuamos sendo igreja. Sabemos que esse tempo vai ser um tempo breve, tudo vai voltar ao normal, estaremos reunidos sem as restrições, mas é uma questão de tempo, tudo tem o seu tempo. E aí ele diz que, usando o texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo.
As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Muito menos o Covid-19, muito menos um vírus pode deter, diante desse tempo da quarentena, a marcha do povo de Deus, a continuidade do evangelho sendo pregado, propagado diante da terra. E aí o apóstolo Paulo, ele diz também na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 2, sobre a igreja de Corinto. E ele vai trabalhar em volta dessa carta o quê? A divisão da igreja, dando ênfase ou destaque sobre o santuário de Deus. Porque o santuário não é o templo, não é a casa, o edifício, mas sim as pessoas. E aí nós vamos trabalhar 3 tópicos que o autor traz para a gente aqui. O primeiro dele é o seguinte, é a cooperação madura e consciente. O apóstolo Paulo aqui, ele vai acentuar a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não. E aí ele vai trabalhar essa ideia daqueles que não estão amadurecidos na fé. E esse era um problema que ele estava enfrentando nesse escrito sobre isso. O não amadurecer na fé era um problema para a vida da igreja, para a vida cristã. Ele diz que eles estavam sendo carnais. Era um problema a ser resolvido pela igreja. Eles estavam sendo carnais. E com isso, os ensinamentos, as escrituras não se aprofundavam na vida das pessoas, daqueles crentes que ainda estavam imaturos, estavam sendo carnais, não espirituais. Achar que só devemos servir a Deus dos templos é uma prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está aberto, acessível, é enganar-se a si mesmo, diz o autor. E eu achei interessante essa frase, achar que só servimos, que só devemos servir no templo, na casa, é uma prova de imaturidade. Sabe por quê, irmãos? Ele diz no verso número 9, que a gente começou lendo o texto, que nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos lavouras de Deus, edifício de Deus. Por isso a igreja não fecha. Então, nesse tempo de quarentena, amados, não pense assim. Não pense que devemos servir ao Senhor, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor só no edifício. Não, nós devemos fazer isso diariamente. E ele continua nos dizendo que a igreja em Corinto estava mergulhada nisso, nas invejas, na discórdia, desavenças, uns achando que era de Paulo, outros achando que era de Apolo. E aí nós olhamos para isso, vemos o partidarismo, mas devemos mudar isso é sinal de imaturidade. E aí ele quer que a gente tenha maturidade, consciência das coisas. Paulo nos exortou sobre a maturidade, a consciência de sermos cooperadores. E ele usa 2 imagens ou 2 figuras para ilustrar isso. Primeiro ele usa, no verso 9, a lavoura de Deus e o edifício de Deus. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e a lavoura é riquíssima. Lavoura nos remete a uma plantação, o cultivo, a colheita. E nós aqui, na zona da Mata de Minas, Simonés, a terra do café, sabemos muito bem o que é o cultivo da lavoura, o plantio e a colheita, principalmente nesse tempo de colheita. Então a lavoura, ela deve constantemente ser cultivada a produzir. O cuidado diário, o cultivo, o amparo a ela, todo o cuidado. E aí ele usa nós, como igreja, como lavouras de Deus. E ele, como o dono legítimo, provedor, vai nos usar como colaboradores, como cooperadores nessa plantação. Nós somos plantadores e cultivadores da colheita que será dada por Deus, porque o texto diz que o crescimento vem por Deus.
O crescimento é dado por Deus. O verso 6 anterior ao texto que a gente leu diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, o crescimento é a garantia que só Deus pode dar, meus irmãos. É por isso que podemos fazer a nossa parte, descansar nele. A nossa esperança deve estar no Senhor. E aí, olhando para isso, nós devemos entender isso, que nós somos lavouras e edifícios do Senhor, para que Ele nos cultive e que a gente possa plantar o Evangelho nesse tempo, como a igreja não fecha, nós devemos plantar o Evangelho em outras pessoas. E ele falando sobre a construção, ele vai trabalhar a ideia de uma construção adequada e convicta. Ele diz, Paulo, usa a figura de um edifício para falar sobre uma construção. E aí ele começa a detalhar essa construção diante do texto. Ele fala de si como um construtor, que lançar os alicerces de Cristo nas localidades onde ele passava como missionário, como plantador de igrejas, onde ele estava viajando. E aí ele estabelece esse alicerce, a base de uma construção, que é o alicerce, que é Cristo Jesus, e deixa para outro continuar a construir. Isso que ele trabalha a partir do verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro estará construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Entende, irmãos? Ele diz sobre a construção adequada. Uma construção, um edifício, para estar adequado, irmão, ele deve estar com a sua base bem firme, para que não venha a desabar a construção. E aí, se nós olharmos, ele diz aqui que o fundamento principal da construção da igreja, por isso que a igreja nunca fecha, porque o fundamento único e principal é Cristo Jesus. A igreja está fundada sobre essa rocha, sobre essa pedra. E aí ele diz que a forma como se faz a construção é importantíssima. E ele diz, porque a obra de cada um será manifestada. Diz aqui, veja cada um como constrói. Ele diz, se um constrói, esse alicerce usando ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, fêmea ou palha, a sua construção será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ele trabalha essa ideia, que chegará um dia a qual Deus olhará e testará a obra de todos nós, se ela está firme sobre a rocha ou não. Aí chegará o dia da avaliação, que passará pelo fogo, será testada. E aqueles serão recompensados cujas obras prevalecer. E outras obras se queimarão, dando prejuízo aos seus construtores. Mas há uma garantia de salvação, diz o texto. Há umas consequências, podemos olhar e dizer, sobre aqueles que não construíram bem. Tiveram uma base em Cristo, mas a edificação final não estava bem construída. Mas mesmo assim, eles estarão salvos. Paulo não está classificando como construção mal, mas como construção inadequada. É como nós apresentarmos a alguém a mensagem parcial do Evangelho, superficial do Evangelho, levando o ouvinte ou aquele de forma inadequada, o entendimento da palavra, de forma fraca, insuficiente. Os construtores que trabalhem mal, mas que foram fiéis, serão salvos, diz o autor. A salvação é a garantia da misericórdia divina e não resultado das mãos dos construtores. As suas realizações não servirão de nada, mas serão consultadas ou levadas ao fogo e elas serão consumidas. Mas há uma garantia da nossa salvação neste momento. E por último,
O terceiro tópico que ele trabalha, ele diz sobre a habitação protetora e sagrada. Ele trabalha o verso 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele faz uma pergunta. E no verso 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade de construir uma obra à altura do Evangelho, né? E aí ele diz sobre a construção, né, a habitação protetora e sagrada. Né, o apóstolo Paulo, ele nos dá a ideia, né, se alguém tentar destruir o santuário de Deus que somos nós, Deus o destruirá. Deus levará à tona aquilo que vai acontecer, porque nós somos peças importantes. Ele diz que nós somos sagrados para o Senhor, como santuário de Deus. O apóstolo Paulo levanta uma questão provocativa, usando essa pergunta: não sabeis que vocês são santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento, né, ou da honrosa condição de ser igreja. Quando ele fala dos crentes carnais, imaturos, ele diz isso, que eles ainda não alcançaram o entendimento, né, de ser, né, a igreja do Senhor, de ser santuário do Altíssimo, a habitação do Espírito. E aí ele diz, o autor, a igreja é muito mais do que o templo. A igreja é gente. A igreja é habitada em pessoas. Por isso a igreja nunca fecha. Os prédios construídos, né, os edifícios, são, né, pode ser dedicados à adoração, podem ser bonitos, bem aconchegantes, modernos, mas eles podem ser fechados, e diante disso nós estamos vivendo esse tempo, a qual os prédios estão fechados, alguns podem ser destruídos, mas a palavra aqui, resumindo, a lição é que a igreja jamais será fechada, porque nós somos templos, nós somos a habitação do Senhor. E ele diz, né, alguns versos, que de acordo tem o santuário de Deus com ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como ele diz, habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. E aí Hebreus capítulo 3, verso 4 diz: porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel a toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam alcançadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. O autor, ele traz alguns textos dizendo que nós somos edifícios, nós somos lavouras, nós somos casas da habitação do Espírito Santo do Senhor. E para a gente pensar e agir, nós temos algumas perguntas. E a primeira delas é a seguinte: não é tarefa tão difícil ficar em casa nessa quarentena. Está sendo doloroso? Tá. Está sendo complicado? Tá. Ficar só dentro de casa. Mas aí trazendo para o nosso âmbito aqui de culto, né, está impedido de estar reunido coletivamente, presencialmente, a igreja passar, né, esse tempo difícil. Mas será que antes da pandemia nós darmos o devido valor ao congregarmos, a estarmos juntos? Será que nós damos esse valor? A nossa postura demonstrava que nós valorizávamos o privilégio da comunhão no espaço físico aqui na igreja, no templo. Será que nós damos o devido valor de estarmos juntos, de congregarmos? Outra pergunta: somos santuários de Deus, uma vez que a igreja somos nós, nosso negócio é gente. Como devemos ser
Como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Uma pergunta para a gente pensar. Como deve ser o nosso relacionamento como igreja, como pessoas, se nós somos santuário de Deus? Qual tem sido o seu relacionamento com a igreja do Senhor, com os seus irmãos? Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer as construções adequadas, fazer a boa obra, para que no tempo que for provado, não venha a ser destruído pelo fogo. E aí a pergunta é a seguinte: como estão as obras das nossas mãos? Como nós temos feito a obra do Senhor? E aí, irmãos, eu queria fechar e a gente vai orar. Essa é a lição de hoje: a igreja não fecha. Vamos orar, pedindo a Deus para que a gente permaneça fiel ao Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos pela lição de hoje. Pedimos que o teu Santo Espírito, através desse vídeo, fale a vida dos irmãos, Pai, através do estudo da nossa EBD online. Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que nós venhamos ter a consciência que nós somos edifício do Senhor, lavoura do Senhor. E através disso, Deus, nós possamos trabalhar, construir sobre o firme fundamento, a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa edificação de levar o Evangelho até as outras pessoas. E que no tempo que nossas vidas forem provadas, Deus, a edificação que nós tivemos sobre a vida das pessoas não sejam destruídas, mas que sejam obras firmes e constantes, firmes e maduras, Pai, porque estamos baseados a nossa construção no Senhor. Nos ajude a sermos servos melhores nesse tempo. Nos ajude a levarmos a Tua palavra, Pai, e nós possamos edificar vidas como casas do Senhor. Pai, nos abençoa, nos guarde, nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um forte abraço. Essa é a nossa EBD de hoje. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, em nome de Jesus.